Falando aqui sobre os protestos, gente, vamos colocar aqui. Em Santa Catarina, manifestantes que bloqueavam rodovia entram em confronto com a polícia, tá? Boa observação. Freitas é um Lombardi, ele é quase um oráculo, né? Nosso oráculo do audiovisual. Manifestantes bolsonaristas que pedem intervenção militar entraram em conflito com policiais rodoviários federais que tentavam desobstruir uma rodovia ocupada em Rio do Sul, no interior de Santa Catarina. 2 agentes foram feridos ao serem atingidos por barras de ferro. Mais do que ficar falando aqui sobre o que aconteceu ou não, por favor, vejam o vídeo e tirem suas próprias conclusões. Em alguns locais do país, temos aí manifestantes concentrados em frente ao QG do Exército. Coloca aí, Freitas, por gentileza, manifestantes... Gente, uma loucura isso. Manifestantes se concentram em frente ao Exército e esperam relatório sobre fraude eleitoral, tá? O que acontece? Pode colocar na tela? Centenas de manifestantes estão ali em frente ao QG do Exército, esperando aí um relatório, né, das Forças Armadas, um relatório prometido com supostos indícios, né, sobre as eleições presidenciais, né, e, enfim, aí pedindo SOS, etc, né, enfim, e há um clima conflagrado, sem dúvida alguma, em várias partes do Brasil, como eu falei agora há pouco, no Exército também, e tem um VTzinho com os caminhões já concentrados ali em frente ao Exército. Coloca na tela, por gentileza, Freitas, esse VTzinho dos caminhões em frente ao QG, dos militares pedindo aí a tal da intervenção federal com base no artigo 142 da Constituição Federal? Gente, pode colocar na tela aí essa informação do André Mendonça? Gente, o que acontece? Aquilo que eu já falei aqui na semana passada e repito. O teu direito, ele termina quando afeta o direito do outro. Bloquear rodovia, gente, aquilo que a gente sempre criticou, MST, MTST,
Nós sempre criticamos esses camaradas porque esses camaradas invadem casa, bloqueiam rodovia, causam o caos, mas agora temos aí o MST de verde e amarelo fazendo algo parecido, sabe? Pedindo intervenção federal, intervenção militar, aquela coisa toda. Assim, é muito complicado, né? Porque, agora, eu também já falei isso na semana passada, apesar de ser um público que pede uma intervenção federal que não existe na Constituição, é um grupo que não pode ser também desconsiderado, não pode ser ignorado, né? E assim, aí precisamos fazer autocrítica da mídia. A mídia tem ignorado esse movimento, simplesmente. Ou tem classificado isso como um movimento de meia dúzia de malucos. É um movimento que está crescendo, infelizmente, mas que ele é muito fruto da chateação do cidadão comum em relação a todo o processo político, sabe? Desde as decisões do Supremo liberando o Lula para se candidatar, até as intervenções do ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, não dá para se desconsiderar isso. Infelizmente, não dá para se desconsiderar. Né? É algo que eu vou ser muito franco com vocês, eu fico com medo. Né? Teve uma pessoa aqui que colocou aqui, eu realmente não vi o comentário depois, o Freitas pode até achá-lo, se for possível, que tem uma pessoa que tem medo de uma guerra civil. Eu acho que não chega a tanto, mas é um medo que você, cidadão comum, tem. Né? Você que quer andar na rua de forma livre, você tem. Né? Você tem, né? Porque também a gente não tem, às vezes, ideia, porque, lógico, é aquilo que eu falo, lá dentro dessas manifestações, existem sim 3 ou 4 pessoas mais raivosas, mas tem muita gente de bem, tem muita gente que simplesmente está ali porque foi convencido pelo colega vizinho, pelo colega da igreja, pelo colega da academia, sabe? Então, é bom a gente sempre separar. É aquilo que eu sempre falo, tá aí o Anderson Sampaio. Eu acho que não chega tanto, tá, Anderson? Guerra Civil eu acho que não chega tanto. Mas há um medo, sem dúvida nenhuma, de que esse tipo de manifestação ela possa ser cada vez mais violenta, virulenta. Isso sim, eu acho que a gente tem que evitar, e eu acho que num Brasil tão conflagrado, acho que a gente não precisa disso. Acho que não precisamos desse tipo de ato, tá bom? O ministro André Mendonça resolveu dar um pitaco sobre os protestos, né, dizendo que, segundo ele, enfim, ele acha que o cidadão pode se manifestar, pode protestar, mas de forma pacífica. Segundo ele, o papel de todos nós é de serenidade, de respeitar essas manifestações pacíficas. E, ao mesmo tempo, buscar uma pacificação no ambiente nacional, que nos ajude a desenvolver e olhar para o futuro com uma boa perspectiva. Logicamente que são ideias que, às vezes, se contrapõem num cenário eleitoral, mas precisamos agora sentar e trabalhar para ajudar o Brasil. É isso, gente. Agora, só para vocês terem uma ideia sobre essa confusão toda, eu quero trazer para vocês aqui só uma retrospectiva, né, sobre o que tem ocorrido no país, nesse mundo. Eu conversando com alguns, nos últimos anos, perdão, eu conversando com alguns colegas ao longo do final de semana, eu conversei com alguns colegas no final de semana, e qual o grande problema que nós estamos vendo no Brasil hoje. Desde 2012, o Brasil vive, entre aspas, momentos históricos. E aí realmente não tem democracia que consiga ter uma capacidade de regeneração diante de tantos abalos sísmicos. Ó, só para vocês terem uma ideia, vou fazer uma continha aqui de padeiro com você que está em casa, ou que você está na rua, ou você está no trabalho, né, me escutando. 2012, julgamento do mensalão. 2013, protestos, manifestações, lá aquela história do que o gigante acordou e os primeiros atos contra o PT. 2014, eleição do Aécio Neves e contestação do processo eleitoral. Além disso, Lava Jato, 2015, Lava Jato, prisão de empreiteiro. 2016, impeachment da Dilma Rousseff. 2017, caso Joesley Batista e possibilidade de impeachment do Michel Temer. 2018, eleição de Jair Bolsonaro. 2019, primeiro ano da gestão de Jair Bolsonaro, que foi aquela... Né, foi basicamente uma crise por dia. 2020, 2021, pandemia de Covid. Então, assim, não tem estrutura democrática que consiga suportar um abalo sísmico por ano. É muita coisa, entendeu?
E agora 22, eleição de Jair Bolsonaro com possibilidade de contestação das urnas. Sabe? Então, assim, é muita coisa. É muita coisa. Então, assim, é um processo que, para você conseguir respirar e voltar à normalidade, você precisa ir de pelo menos um ano sem uma grande crise institucional, como nós estamos vendo, tá bom? Gente, ainda sobre os protestos bolsonaristas, para a gente fechar nossa parte do noticiário, Malafaia diz que Moraes precisa provar que não houve fraude eleitoral, né? Há um questionamento. Ó, Fernanda Sena fala algo interessante, né? A democracia só funciona se o lado perdedor aceita ser governado pelo vencedor. É simples. Não é a coisa mais simples de se aceitar, mas a democracia se faz com isso. Você precisa recuar também, sabe? Porque imagina a situação. Gente, eu vou trazer um comentário básico do cotidiano, sabe? Aqui vários de vocês aqui moram em condomínio. Imagina a situação. O camarada ganha a eleição de síndico, aí fica a oposição o tempo todo torrando a paciência do síndico, criando problema a cada 5 minutos. Não tem condomínio que consiga sobreviver a isso, entendeu? Então, assim, é isso. Eu acho que numa democracia existe um momento de derrota, existe um momento de vitória. Quem perdeu, cria-se um processo democrático a partir das 4 linhas da Constituição para poder voltar ao poder. E esse é o jogo democrático, e é assim que funciona nas democracias mais maduras do mundo. E o Brasil, eu acredito sinceramente que eu acho que a democracia brasileira pode chegar a esse nível de maturidade, tá bom? Onde é que eu tava, Freitas? Malafaia. Voltando aí rapidinho a história do Malafaia, Freitas, só para a gente fechar o assunto. O pastor Silas Malafaia disse nas redes sociais que o ministro Alexandre de Moraes do STF precisa ter provas robustas de que não houve fraude eleitoral. Segundo ele, o que esses auditores argentinos falaram é verdade ou mentira, né? Fazendo referência a uma live que aconteceu na sexta-feira da semana passada sobre uma suposta fraude nas urnas brasileiras. O senhor tem que vir com provas robustas, caso isso seja mentira. Isso é algo terrível e grave para a democracia brasileira. Não vou tirar o mérito do Silas Malafaia, eu acho que tem essa questão sim, mas a gente também tem que parar no Brasil de inverter o ônus da prova, né? No Brasil, nós vivemos os últimos meses essa coisa de inverter, né, o ônus da prova, né? Quem é acusado que precisa se defender, sabe? Entende? Então, eu acho que a coisa... Precisamos voltar ao nível da racionalidade, sabe? Simples assim. Eu acho que a gente precisa voltar a ser um pouco mais racional, ao invés de simplesmente sair criando uma teoria conspiratória em relação a absolutamente tudo. Rogério Vidal, já anotei. Eu vou utilizar, eu vou parar com essa expressão, tá bom, Rogério? Em sua homenagem, eu vou parar com essa expressão, tá bom? Então a gente precisa voltar ao âmbito da racionalidade e voltar para a realidade, nua e crua, que ela não é tão... Como é que eu posso falar para vocês? Ela não é tão sugestiva, ela não é tão bela, ela é muito mais fria do que algumas teorias conspiratórias com as quais nós ficamos acostumados nos últimos anos, tá bom?